Amém. Muito obrigado, Dr. Robson, Pastor Robson, Professor Robson, amigo de vários anos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente na Andrews em 2012, mas já conhecia por um livro que ele escreveu e eu fiquei impressionado quando abri a capa do livro e vi o prefácio do livro, aquela apresentação do livro feita pelo Fernando Henrique Cardoso. E eu fiquei pensando, quem é este que tem um livro prefaciado pelo Fernando Henrique Cardoso? E aí quando eu cheguei na Andrews, o primeiro contato que eu tive na Andrews foi um programa de liderança organizado pelo Dr. Robson. E quem estava lá, ninguém menos do que o Daniel Goleman, um homem aí conhecido mundialmente, autor de um best-seller, e a admiração foi crescendo, né? O tempo foi passando e eu fui vendo a capacidade que o Robson tem de organizar, de executar coisas. Ele é rápido para planejar, mais rápido ainda para executar, e tem feito grandes coisas para edificar o reino de Deus. Eu me sinto honrado, feliz pelo privilégio, pela oportunidade de participar desse programa tão importante, com um alcance tão grande, e que tem trazido benefício na formação, no preparo e na capacitação de milhares de líderes no Brasil, na África, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo. É uma honra e uma alegria poder estar com vocês. Vamos então curvar a cabeça, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que temos de servirmos a Ti. Nós queremos fazer isso de maneira relevante, de maneira útil do Teu ponto de vista. Por isso estamos aqui e queremos pedir agora a unção do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento espiritual, nos dê uma mente clara e nos ajude a compreender o tema que será apresentado e nos ajude, acima de tudo, a aplicar aquilo que for útil no local onde o Senhor nos deu o privilégio de servirmos a Ti. Fica conosco, portanto, nos dê a Tua bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, eu quero começar fazendo uma charada. Está pronto? Está preparado aí? Então vamos lá. A charada diz o seguinte: o que é? Todo grande líder quer, mas para os seus benefícios obter, é preciso saber como fazer. Uma estratégia necessária para quem vai à batalha. Uma visão que se transforma em ação quando outros estão dispostos a seguir a sua instrução. Ao começar a utilizar, os desafios vão aumentar, mas os resultados vão multiplicar. A palavra é... Quem sabe qual é a palavra do que eu estou falando? Se você tem uma dica aí no YouTube, coloca aí no chat, dá a sua opinião. Qual que você acha que é essa palavra? Do que eu estou falando? Eu vou compartilhar minha tela porque é difícil reter tudo que foi falado assim, né? Eu vou repetir aqui. Lê comigo o tema que nós iremos abordar essa tarde. O que é todo grande líder quer. Mas para os seus benefícios obter, é preciso saber como fazer. Uma estratégia necessária para quem vai à batalha. Uma visão que se transforma em ação quando outros estão dispostos a seguir a sua instrução. Ao começar a utilizar, os desafios vão aumentar, mas os resultados vão multiplicar. Alguém aí já desistiu? Do que eu estou falando? A palavra é mobilizar. Amigos, hoje nós vamos falar sobre o processo de mobilização da igreja. Como liderar a mobilização da igreja. Esse é um assunto que é importante para você que é pastor, que tem a responsabilidade de mobilizar o distrito. É importante para você que é ancião, que tem um grande privilégio e a grande responsabilidade de mobilizar a igreja local. Para você que é líder de departamento, que tem a responsabilidade de mobilizar a sua equipe para fazer as coisas acontecerem na igreja. Vamos ver como podemos liderar o processo de mobilização da igreja para o cumprimento da missão. Muito bem, vamos tentar utilizar uma abordagem integral, uma abordagem mais ampla, para falarmos sobre como liderar o processo de mobilização da igreja para a missão. Amigos e irmãos, tudo que nós construímos precisa de um alicerce. Qualquer construção, a construção de uma casa, a construção de um edifício,
A construção de um prédio aí de 80 andares precisa de um alicerce muito sólido, de pilares que ficam abaixo da superfície. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém observa, mas está lá, dando sustentação a esse edifício. Nós vamos tentar, agora à tarde, construir esse prédio da mobilização da igreja. E nós vamos ver quais são os dois alicerces fundamentais, os dois pilares fundamentais que dão sustentação a essa construção chamada de mobilização da igreja. Quando você vê uma equipe organizada, mobilizada, focada, ninguém está percebendo, mas lá embaixo, abaixo da superfície, esses dois pilares estão dando sustentação. Quando você vê uma igreja com jovens, adultos, crianças, adolescentes, todos envolvidos de coração no projeto, esses pilares estão lá em andamento, estão lá dando sustentação, estão funcionando. Estão dando sustentação ao que aconteceu. Quando você vê uma igreja inteira na rua, promovendo uma ação, levantando uma bandeira, esses pilares estão dando sustentação. Quando a igreja se reúne ou se mobiliza para arrecadar milhares de quilos de alimentos para distribuir, esses pilares estão em andamento. Quando a igreja se une para participar de um projeto de oração intercessória, para participar de um pequeno grupo, de uma classe bíblica, para participar de um dia de jejum e oração, esses pilares estão lá em andamento. Quais são esses dois pilares que dão sustentação a toda a construção da mobilização da igreja? Eu quero sugerir a vocês nessa tarde, irmãos, dois pilares fundamentais que dão sustentação a todo o processo de mobilização da igreja. O primeiro deles é o desempenho. Anote aí, é o desempenho. Desempenho no quê? É uma palavra muito abstrata. O que você quer dizer com desempenho? Irmãos, o seu desempenho nas áreas fundamentais do ministério darão a você influência. Quanto maior for o seu desempenho, quanto mais acima da média for o seu desempenho, quanto maior o nível de excelência do seu desempenho nas atividades fundamentais do ministério, maior será a sua influência. E é com essa influência que você mobiliza as pessoas. É com essa influência que você fala e as pessoas vão com você. Você arrasta as pessoas na direção que você está indo com essa influência. Essa influência não pode ser emprestada, você não pode tomar emprestada de alguém. Você não consegue comprar essa influência. Essa influência é construída dia a dia, à medida que você desempenha com esmero, com dedicação, com excelência as atividades fundamentais do ministério. Então, o primeiro pilar que vai dar sustentação ao processo de mobilização é o nível do seu desempenho nas atividades essenciais da igreja. O segundo pilar é o estabelecimento de uma estrutura missionária. Essa estrutura missionária vai criar as oportunidades de participação. Nós vamos mobilizar, mas mobilizar para quê? Para fazer o quê? Para alcançar o quê? É necessário que a igreja tenha uma estrutura bem montada, bem organizada, que ofereça continuamente oportunidades de participação. Você pode ter influência para mobilizar. As pessoas podem estar dispostas a ir, mas ir para onde? Fazer o quê? A sua estrutura missionária vai te oferecer, ou vai oferecer à igreja as oportunidades de participação para que, de fato, a igreja seja mobilizada. Então, abaixo da superfície do nosso prédio, o prédio que vamos tentar construir agora à tarde, o prédio da mobilização da igreja, estão esses dois pilares dando sustentação às nossas iniciativas. Um desempenho excelente nas áreas fundamentais e o estabelecimento de uma estrutura missionária que oferece continuamente oportunidades de participação. Então, anote aí, pegue o papel e a caneta e anote agora: a mobilização está fundamentada em dois pilares fundamentais: a qualidade do seu desempenho nas áreas fundamentais do ministério e uma estrutura missionária que oferece continuamente oportunidades de participação. Muito bem. Eu quero ilustrar o que eu estou falando com o corpo humano. Observe, por exemplo, o corpo humano. Como é que o corpo humano é mantido vivo? Por meio do processo de nutrição. O que acontece? A professora Lani é especialista na área de saúde, está aqui e pode confirmar o que eu quero dizer agora. Vejam, a
O processo de nutrição acontece da seguinte forma. Cada vez que você come um alimento, inicia-se no seu organismo o processo de ingestão, digestão, assimilação, absorção e egestão. Eu vou repetir. Você come uma maçã, nesse momento começa a ingestão, depois vem a digestão, depois vem a assimilação, depois a absorção dos nutrientes e finalmente a egestão daquilo que não foi utilizado. Por meio desse processo, o seu corpo transforma alimentos em energia. É com essa energia que o seu organismo as células do seu corpo vão crescer, vão ser reparadas, vão dar força para você fazer o seu trabalho, para você desempenhar suas atividades. Da mesma forma, quando você tem um bom desempenho nas áreas fundamentais da igreja, nas áreas fundamentais do ministério, isso dá a você influência. E é com essa influência que você mobiliza a igreja. O mesmo acontece em relação à estrutura missionária. Por exemplo, para o seu corpo permanecer vivo, tem que haver ação. Nenhum corpo permanece vivo sem ação. Até mesmo a pessoa que não pode se mover, tem que ter ação acontecendo dentro dela. Alguém tem que dar um alimento para ela. Se ela não pode mastigar, alguém tem que injetar os nutrientes. O organismo tem que estar funcionando. A ação é igual à vida. Tem que ter ação para que haja vida. Da mesma forma na igreja, é necessário que haja uma estrutura missionária que ofereça continuamente oportunidades de participação. Sem isso, não dá para ver a mobilização da igreja. Portanto, amigos, está aqui no nosso quadro. Vamos começar agora a nossa construção do nosso prédio da mobilização da igreja, sustentada por esses dois pilares fundamentais. O desempenho, e nós vamos ver 3 ações fundamentais, 3 áreas onde o seu desempenho tem que ser excelente. E depois vamos ver o processo da construção da estrutura missionária. E vamos ver 2 áreas fundamentais que vão contribuir para a formação da estrutura missionária. Então, nessa primeira aula, que vai até 4h40, nós vamos falar sobre esse primeiro pilar aqui. E dentro desse pilar do desempenho, eu quero enfatizar 3 áreas fundamentais. Que você que é pastor, que é ancião, que é líder de departamento, precisa ter um desempenho acima da média, um desempenho excelente para que você tenha um grande poder de mobilização. E a primeira área é o cuidado do rebanho. A palavra de Deus diz no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versos 2 a 4, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Meu irmão que está aqui me ouvindo agora, essa palavra aqui é para você. Se você é um ancião da igreja, se você é um líder de departamento ou um pastor, isso aqui foi escrito para você. Deus coloca diante de você a responsabilidade de cuidar do rebanho dele. E quando o rebanho percebe que o líder realmente o ama, ouvirá o que ele diz, dará o que ele pede e simplesmente o seguirá. Jesus não é descrito aqui como o supremo líder, ou como o supremo mobilizador, ou como o supremo promotor, mas como o supremo pastor. Isso indica que talvez uma das primeiras ou principais coisas que nós podemos fazer como líderes é cuidar do rebanho do Senhor. Quero dar um exemplo para vocês de como um amigo meu está fazendo isso durante a pandemia, lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o pastor Pablo. As pessoas não podiam receber visitas no auge da pandemia, não podiam sair de casa. Ele fazia uma visita pelo telefone. E aí, depois ia à frente da casa da pessoa, parava o carro, ligava para a pessoa, fazia a visita pelo telefone, e depois saía e colocava um cartaz. Olha, Senhor meu pastor, nada me faltará, nós amamos você. Essa é a mensagem da família pastoral. Ele fez isso em várias casas. Pastor Ricardo Pablo. Mostrando uma maneira criativa, inovadora, mas acima de tudo transmitindo a mensagem para os irmãos de que ele estava ali para cuidar deles nesse momento crítico, no momento de maior necessidade. Agora, amigos, o nosso rebanho, quando nós falamos assim do rebanho, eu vou parar de compartilhar para a gente poder se enxergar aqui. Quando nós falamos de compartilhar o rebanho, normalmente nós pensamos em um único grupo na igreja. Mas a verdade é que esse grupo que compõe a igreja
é composto por várias pessoas. Há vários grupos dentro desse grupo que é a igreja. Desse grupo que é o seu rebanho. Dentro do seu distrito, da sua igreja, ou com as pessoas que compõem o seu departamento, há diferentes pessoas em diferentes situações. E nós precisamos cuidar de cada uma dessas pessoas. Quer ver um exemplo? Os não convertidos. Há um autor que escreveu um livro em 1656. O nome do livro é O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Ellen White cita esse autor, inclusive, no livro Grande Conflito. E ele diz que a miséria dos perdidos é tão grande que clama pelo máximo da nossa compaixão. Eu sei que você que é pastor, que é um ancião, que é um diretor de departamento, tem dezenas, centenas, talvez, de coisas para fazer. Mas não importa o que você esteja fazendo. Por mais importante que seja, não esqueça dos de fora. Não esqueça daqueles que ainda não fazem parte do rebanho, que estão se aproximando do rebanho, mas que talvez ainda não façam parte dele. A miséria dos perdidos é tão grande que clama pelo máximo da nossa compaixão. Essa pessoa que ainda não foi batizada na família, o marido que ainda não foi alcançado com a mensagem, a esposa que não frequenta a igreja, o filho que que nunca se interessou pela mensagem, um amigo, não se esqueça dos não convertidos. Um outro grupo que compõe o nosso rebanho são os novos na fé. Quando nós não atendemos os novos na fé, eles já nascem mortos espiritualmente. E alguns deles passam a vida inteira nesse estado. Como é que vamos cuidar dos novos na fé? Ajudando-os a desenvolverem um relacionamento pessoal com Deus. Ajudando-os a se tornarem maduros na fé. Os fracos espiritualmente, quem são essas pessoas? São pessoas que são facilmente seduzidas pela tentação, têm menos forças para ficarem firmes quando são tentados, conhecem menos a si mesmos e enganam-se quanto à sua real condição. Eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos pessoas que são fracas espiritualmente. Pessoas que simplesmente não conseguem se manter firmes na fé. Qualquer vento de doutrina vai lá e arrasta a pessoa. Qualquer tentação vem e a pessoa cai. Há pessoas que são fracas espiritualmente. Vamos ajudar essas pessoas a terem uma vida devocional consistente. A receita é antiga, mas não existe outra. É a Bíblia, a oração, a comunhão na igreja e a pregação do Evangelho que vai dar consistência à vida espiritual dessa pessoa. É assim que você vai cuidar desse membro do seu rebanho que é fraco espiritualmente. Ajude essa pessoa a desenvolver uma relação pessoal forte com Deus. Os que têm impedimentos morais são pessoas que caem no mesmo erro, que fracassam no mesmo ponto continuamente. Quanto mais amarmos essas pessoas, menos vistas grossas faremos. Quanto mais amarmos essas pessoas, mais lhes mostraremos a nossa tristeza pelo pecado deles. E vamos ajudá-los como? Ajudando-os a entenderem que Deus espera um compromisso com Ele. Deus não espera que nós simplesmente digamos que o seguimos. Ele espera que nós tenhamos um compromisso sólido com Ele. Vamos ajudar essas pessoas a assumirem um compromisso sólido com Deus, a viverem um processo de submissão da vontade à vontade de Deus. Um outro grupo que compõe o nosso rebanho são os desconsolados. Agora, nessa fase que estamos vivendo, muitas pessoas perderam parentes, pessoas da família, pessoas próximas, amigos. Vamos ajudar ou procurar entender as necessidades dos enfermos, dos enlutados, das viúvas, os excluídos, os idosos, aqueles que estão vivendo um processo de divórcio. Isso tudo é indispensável para que possamos consolá-los. Os maduros na fé, como vamos ajudar essas pessoas? Vamos criar mais oportunidades de participação para eles, para que eles possam continuar se desenvolvendo. Vamos ajudá-los a fazerem mais daquilo que dá satisfação espiritual para eles. E finalmente, os líderes. Você que é líder, cuide de um outro líder. Você que é pastor, cuide do ancião. O ancião cuida do outro ancião, do líder de departamento. Eles também precisam de nutrição e de estímulos espirituais. Então, amigos, vejam, irmãos, o primeiro pilar, a primeira área dentro da qual nós precisamos ter um desempenho acima da média, não é um desempenho comum, um desempenho mediano, é um desempenho excelente. Não se esqueça, quanto maior a qualidade do seu desempenho, maior será a sua influência. Quanto maior é a sua influência, maior a sua capacidade de mobilizar a igreja para o cumprimento da missão.
A primeira área é o cuidado do rebanho, e todas essas pessoas que vivem diferentes realidades na vida, diferentes fases do processo de amadurecimento espiritual, essas pessoas precisam ser cuidadas individualmente, e essa é uma responsabilidade que você como líder tem. Agora, não dá para cuidar do rebanho, amigos, de longe. Não dá para cuidar do rebanho de longe. Para cuidar do rebanho tem que ser um insider ou alguém de dentro. Eu estava em Singapura, amigos. Tive a oportunidade de ir lá um tempo e conversei com esses dois anciãos. Eles fazem parte da igreja de fala inglesa de Singapura. E eu perguntei a eles assim, olha, se eu um dia vier ser missionário aqui em Singapura, o que eu não posso deixar de fazer para ter sucesso aqui entre vocês? Para que eu seja bem sucedido no meu trabalho. E esse senhor mais alto aqui me disse assim, olha, você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, você não vem aqui nos dizer o que nós temos que fazer. Você vem aqui participar conosco daquilo que nós estamos fazendo. Nós já estamos fazendo alguma coisa aqui. Segundo, você não vem aqui passar 1 semana, 2 semanas e vai embora. Você vem passar 1 termo, 2 termos, vai ficar com a gente aqui para entender como as coisas funcionam. E terceiro, agora preste atenção, terceiro, quando você estiver comendo a nossa comida na sua casa, do jeito que a gente gosta, quando você estiver cozinhando a nossa comida na sua casa, do jeito que a gente gosta, então você estará pronto para começar a trabalhar entre nós. Vocês entenderam o que eles disseram? Quando você já estiver tão em casa entre nós aqui, que já estiver cozinhando o nosso macarrão aqui, né? A nossa comida, do jeito que nós cozinhamos, com os temperos que nós fazemos, e se nós formos lá experimentarmos, nós gostarmos disso, isso é indicação de que você está pronto para começar o trabalho entre nós. Olha, eu vi isso de maneira muito clara com o professor Robson, Dr. Robson Marinho, lá na Andrews. Vejam, Dr. Robson vive nos Estados Unidos há vários anos. E eu passei quase 6 anos lá. Praticamente uma vez por mês, nós temos os chamados potlucks, ou os chamados junta-panela. E aí, quando o pessoal se une para o junta-panela, cada um leva o seu prato. E olha o que acontece. Os brasileiros que estão há pouco tempo, cada um leva feijão, arroz, macarrão, salada, a comida que nós comemos aqui no Brasil. Já o pessoal que está lá há vários anos, como o Robson, por exemplo, leva a comida dos americanos. É o purê de batata do jeito que eles fazem. É um assado de sucrilho ketchup que eles gostam de comer lá. É a batata assada, a vagem e outras comidas típicas lá que os americanos costumam comer. Eles levam essas comidas. Por quê? Porque já estão lá vivendo dessa forma. O Dr. Robson levantou a mão aqui. Você quer falar, Robson, por favor? Hoje está só concordando, né? Mas vejam, eles fazem isso porque eles já vivem lá, já estão acostumados lá. Então, amigos, olha aqui para mim. Para cuidar do rebanho, não pode ser de longe. Tem que ser de perto, tem que se aproximar das pessoas. Tem que conviver com elas. Eu tinha um ancião, quando fui pastor em São Paulo. Irmão Júlio é o nome dele. Era um ancião excelente. Ele tinha exatamente a postura que se esperava de um ancião. Ele visitava regularmente as pessoas. Ele atendia as pessoas, fazia funerais. Quando estava alguém doente, ele estava lá. O irmão Júlio tinha uma influência gigantesca na igreja. Mas de onde vinha essa influência? Do cuidado que ele tinha com o rebanho. Quando você cuida do rebanho, você recebe influência e é com essa influência que você mobiliza a igreja. Mas para cuidar do rebanho tem que ser de perto, não pode ser de longe. Não dá para você bater o cartão e ir embora. Você não bate o cartão. Não dá para você se aproximar das pessoas. Sabe, as pessoas percebem quando elas não são bem-vindas. Se você aperta a mão das pessoas e ela sente ali que você não tem interesse, ela sabe disso. Da mesma forma que a pessoa percebe quando você a cumprimenta e você transmite a ela a mensagem de que ela é bem-vinda. Então é isso. Para cuidar das pessoas tem que ser de perto. Não dá para cuidar de longe, não dá para bater o cartão e ir embora. Aproximar-se das pessoas e permitir que as pessoas se aproximem de você. Um outro aspecto relacionado ao cuidado do rebanho, um outro exemplo que eu quero demonstrar para vocês é esse aqui do pastor Ivanilson. Olha o tamanho do peixe que eles pegaram aqui. Esse é o pastor, esse é o ancião da igreja e esse aqui é o interessado.
Olha como eles estão juntos, olha como o pastor está à vontade, confortável. Ele está cuidando do rebanho. Sabe o que eles fizeram? Compraram essa terra aqui, fizeram um loteamento. Olha quantos terrenos. Juntaram 3 distritos, fizeram esse loteamento para construir um catre com o tema Os 8 Remédios Naturais. Venderam todos os lotes. Olha o nível de integração entre esses líderes. Para cuidar do rebanho, tem que ser um insider, tem que ser de perto, tem que ser de dentro. Então, amigos, olha só, estamos construindo o nosso prédio. Primeiro pilar aqui, no pilar do desempenho, nós estamos levantando agora a parede do cuidado do rebanho. Seja excelente no cuidado do rebanho e você terá influência. Vamos então a uma segunda parede, a uma segunda estrutura que precisamos construir na nossa igreja para a mobilização, que é o ministério da palavra, a pregação pública da palavra de Deus. Quando usada pelo Espírito, a pregação da palavra gera fé, traz arrependimento, conduz ao perdão e implanta no homem a natureza divina. Irmãos, olha quantas coisas podem ser feitas por meio da pregação da palavra de Deus. Por isso, colocar-se em frente a uma congregação e transmitir uma mensagem de salvação, instrução, advertência ou repreensão, vinda de Deus, em nome de Deus, isso não pode ser considerado algo de menor importância. Se tudo isso pode ser feito por meio da pregação da palavra de Deus, então, amigos, o estudo da palavra de Deus deve ser uma prioridade. Olha aqui, você que está liderando a igreja, pastor, ancião, diretor de departamento, se você se ousou, se você se atreveu, se aventurou a fazer um trabalho tão elevado como esse de pregar a palavra de Deus, você deveria poupar esforços no preparo para realizá-lo. Habilidade e carisma seriam suficientes. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós fazemos esse trabalho utilizando mais habilidade e carisma do que preparo. Olha o que diz a revelação. Os homens que se colocam agora diante do povo como representantes de Cristo geralmente têm mais habilidade do que preparo. É essencial que tenham um alvo elevado. Eles poderiam fazer 10 vezes mais se cuidassem em serem gigantes intelectuais. Isso está ao seu alcance. Isso também está ao meu alcance. Por isso, amigos, o estudo deve ser uma prioridade. Não será um pouquinho de tempo aqui ou serão algumas horas esporádicas de estudo que servirão para formar um poderoso homem de Deus. O desejo natural de aprender, a busca pela verdade, a consciência da nossa incapacidade, tudo isso deve nos motivar a uma vida de estudos. Eu quero dar um exemplo agora do que eu estou falando. Alguém pode se perguntar assim, mas pastor, onde é que eu arranjo motivação para estudar? Onde é que eu consigo tempo para estudar? Eu trabalho o dia inteiro, pastor. Trabalho o dia inteiro. Chego em casa à noite cansado, eu só tenho que dormir para amanhã começar de novo. Onde é que eu vou arrumar tempo, motivação para estudar? Vou dar um exemplo para vocês. Durante os anos que eu convivi lá com o Robson, lá na Andrews, foi um período muito duro, muito difícil, tinha que estudar o dia inteiro. E eu comecei a correr para manter a sanidade, para manter a saúde mental. Comecei a correr. Só que assim, lá você sabe, nos Estados Unidos, nós temos 4 estações bem distintas. Na época do verão, é igual aqui no Brasil, o clima é gostoso, é confortável, é quentinho, dá para você correr à vontade. Só que aí chega o outono. Essa minha filha Liz, quando estava lá na época, né, as folhas começam a cair, fica tudo amarelado, todas as folhas caem, à exceção dos pinheiros. As demais folhas todas caem. Aí chega o inverno, amigos. Olha o que acontece no inverno. Nesse dia aqui, olha aí. Menos 13 graus agora em Darien Springs. Menos 13 graus, neve por todos os lados. Olha as árvores, nenhuma folha nas árvores, tudo cai. Como é que você sai para correr com menos 13, menos 20 graus? Mas aí vem a primavera. E quando chega a primavera, olha o que acontece. Esse é o meu filho Lígia, minha esposa Leia. As flores brotam, você não sabe de onde, mas tudo volta ao normal. As flores brotam, a vida retorna. Irmãos, sabe o que eu aprendi com essa experiência? Olha só, não importa se eu estava com vontade ou sem vontade, eu tinha que correr. Não importa se a temperatura estava 40 graus positivos ou menos 20 negativos, eu tinha que correr. Eu precisava daquilo para
para o meu bem-estar mental, para eu poder continuar progredindo no alvo que eu tinha, no objetivo que eu queria realizar. Eu tinha que me esforçar, eu tinha que fazer, eu tinha que ter disciplina para fazer o que eu sabia que tinha que ser feito. A mesma coisa em relação ao seu estudo da palavra de Deus, ao seu preparo para o ministério da palavra. Você precisa ter um tempo e um lugar para, de maneira sistemática, se preparar para apresentar a palavra de Deus. Um tempo e um lugar. As ferramentas estão aí, comentário bíblico adventista, a lição da escola sabatina, até mesmo a meditação. Os outros comentários bíblicos são ferramentas que nós podemos utilizar para pregar a palavra de Deus. Veja, Lani, nós estamos perto de finalizar essa aula, né? Eu posso avançar mais uns 10 minutinhos, que eu comecei às... Sim. Muito bem, né? E aí eu finalizo essa primeira aula até as 3h50. Então, eu quero dar um exemplo para vocês de uma pessoa que faz o que eu falei, que separa um tempo e um lugar para se preparar e para poder apresentar a palavra de Deus. Olha esse homem aqui. O nome dele é Dwight Nelson. Ele é o pastor do Dr. Robson. Ele é o pastor da igreja da Andrews, da PNC. Sabe há quantos anos o pastor Dwight Nelson é pastor nessa igreja? 40 anos, amigos. Ele é pastor nessa igreja há 40 anos. E eu me lembro do irmão Júlio, o ancião que eu mencionei. O irmão Júlio falava, pastor, eu sou ancião nessa igreja há 44 anos. 40 anos ele é pastor nessa igreja. E ele prega, sabe quando nessa igreja? Todos os sábados. Todo sábado ele prega. Onde é que ele arruma tanto sermão? Ele separa um tempo e um lugar para estudar a palavra de Deus e daquilo que ele recebe, ele transmite. Você não tem que pregar todos os sábados, mas se você separar um tempo e um lugar e transmitir a palavra de Deus com poder, com autoridade, com excelência, cheio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? A autoridade pastoral, seja você ancião, pastor ou líder, mas a atividade que você faz é uma atividade pastoral. Então essa autoridade pastoral, que é tão necessária para direcionar os rumos da igreja, para corrigir as distorções, para influenciar positivamente, é isso que você vai receber. Mas quando o seu ministério da palavra, a pregação, é deficiente, então você perde o respeito e credibilidade. Amigos, vamos continuar nossa construção aqui do nosso prédio da mobilização da igreja. Você tem que ter um desempenho excelente no ministério da palavra, na pregação pública da palavra de Deus, também pessoal, na pregação pessoal nos lares, né? Mas ao pregar a palavra de Deus, você precisa fazer isso com poder e autoridade. Além de alimentar as pessoas, você receberá em troca influência, e é com essa influência que você mobiliza a igreja para o cumprimento da missão. E agora eu vou falar sobre a última área, a terceira área, dentro dessa primeira sessão do desempenho, onde você tem que ter um desempenho excelente. A terceira área está relacionada aos ritos da igreja. Esse antropólogo chamado Paul Hibbert, ele afirma que os ritos não são acerca das coisas triviais da vida, mas acerca das imensidões. Todas as vezes que você vê um rito acontecendo, esse ritual representa algo grandioso, algo extraordinário, algo que as palavras não conseguem expressar e por isso é representado por meio daquele rito. Nós temos pelo menos 3 tipos de ritos. Os ritos de transformação, que marcam a transição entre os diferentes estágios ou status na vida de uma pessoa. Por exemplo, o batismo é um rito de transformação. O casamento é um rito de transformação. Transforma um solteiro num casado. Transforma uma pessoa comum num membro da igreja. É um rito de transformação. Nós temos os ritos de intensificação. Eles reafirmam a ordem que já está estabelecida. Por exemplo, a Santa Ceia é um rito de intensificação. Intensifica o quê? A nossa crença na morte de Jesus, na sua ressurreição, no seu ministério no santuário celestial, na sua volta a essa terra. Tudo isso é intensificado por meio do rito de intensificação, por meio da Santa Ceia. E finalmente temos os ritos de crise. São aqueles que são realizados quando acontece uma crise e eles são feitos para restaurar a ordem que foi quebrada. Por exemplo, quando acontece um funeral, por exemplo, é um rito de crise. A virada do ano
é um rito de crise. Né? Quando acontece um crime na nação, e aí vem o presidente, o governador, as autoridades todas se colocam juntas e fazem um pronunciamento, é um rito de crise. Amigos, na Bíblia, Deus mesmo estabelece vários ritos. Para quê? Ou para quê? Para nos dar a oportunidade de termos um encontro com Ele. Veja comigo, todos esses ritos, todos eles foram estabelecidos por Deus. Casamento, sábado, circuncisão, as festas, tudo isso foi estabelecido por Deus. Desses 11 aqui, somente 3 não são feitos atualmente, como um mandato para nós. A circuncisão, as festas de Israel e o ritual do santuário. Todos os outros ritos nós continuamos fazendo na igreja. E quem faz esses ritos é você, pastor e ancião. Todos esses ritos são realizados por nós na igreja. E aqui vem agora a coisa mais importante. Lembra que os ritos não são sobre as coisas pequenas, são sobre as imensidões? Olha o que diz a revelação. Dentre todos esses ritos, há 2 fundamentais. Diz Ellen White, as ordenanças do batismo e da Santa Ceia são 2 pilares indispensáveis ao bem-estar espiritual da igreja. É nesta ocasião que Cristo encontra o seu povo e o energiza com a sua presença. Todos os que fixam a fé nele são grandemente abençoados. Os que negligenciam essas reuniões sofrem grande perda. Então, amigos, vejam que Ellen White diz aqui 2 pilares fundamentais para o bem-estar da igreja, o batismo e a Santa Ceia, além dos demais ritos que nós mencionamos. Olha aqui para mim, que eu vou trazer um recado de Deus para você. Como líder da igreja, que quer mobilizar a igreja para a missão, você não pode fazer o rito ou os ritos da igreja na base do vai a si mesmo. Eu vou repetir. Como líder da igreja, que quer ter um desempenho excelente nas áreas fundamentais do ministério, como o rito, os ritos não podem ser baseados no vai a si mesmo. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para fazer na última hora. Não dá para fazer às pressas. Não dá para fazer sem o devido preparo. Quanto mais esmero você tiver, quanto melhor executado for um rito na igreja, melhor a igreja será alimentada. É o processo de nutrição. E o que é que você recebe em troca? Influência. E é com essa influência que você mobiliza a igreja para o cumprimento da missão. Quando você realiza uma Santa Ceia e tudo foi preparado, o batismo foi preparado, a roupa, a temperatura da água quando é possível, né? Quando vai fazer uma Santa Ceia, por exemplo, o pão está sobrando, não está faltando, o suco está reservado caso apareça alguém mais. Aqueles que não puderam ir recebem uma visita em casa. Quando os diáconos estão bem vestidos, os anciãos da mesma forma, o pastor está ali. Quando tudo está acontecendo e todo mundo percebe que aquilo foi preparado para que a igreja tenha um encontro com Deus. Quando esse rito é feito com excelência, a igreja é alimentada. A igreja se encontra com Deus, pessoalmente com Deus, por meio desse rito. E a igreja olha para você como líder e fala, eu vou fazer o que ele está falando, porque ele é um homem de Deus. Eu vou seguir a instrução dele, porque o que ele está falando, ele é um representante de Deus, e eu vou seguir o que ele está falando. É daí que você recebe a sua autoridade para mobilizar a igreja. Irmãos, eu quero terminar aqui essa primeira parte. Às vezes nós falamos sobre mobilização, e nós associamos mobilização à promoção. Nós achamos que para mobilizar, nós temos que anunciar a próxima data no calendário, o próximo evento que vai acontecer. Nós achamos que promoção é colocar no Instagram, no Twitter, no Facebook, colocar um vídeo no YouTube. Tudo isso faz parte do processo de mobilização. Mas o que faz a pessoa se levantar da cadeira, se levantar do sofá, para fazer o que você está pedindo, para fazer o que você está sugerindo, é a sua influência. Essa influência você constrói dia a dia, à medida em que você desempenha com excelência as áreas fundamentais do ministério que Deus te deu para executar. E agora eu quero finalizar essa primeira parte mostrando aqui a terceira parede, né? Ou a terceira estrutura dentro do bloco do desempenho, que são os ritos na igreja. Nessas 3 áreas, nós precisamos ter um desempenho excelente para termos, então, influência. Na próxima aula, logo depois do intervalo, nós vamos ver a formação da nossa estrutura missionária.
E vamos ver mais 2 pilares fundamentais aqui para nós podermos concluir a nossa construção, a nossa igreja, a mobilização da nossa igreja. Então, fique aí, nós vamos dar um tempinho agora de intervalo, mas já já a gente volta para continuarmos e para vermos quais são os 2 pilares relacionados à estrutura missionária que vai criar oportunidades de participação.